Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História em parceria com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está aqui para darmos continuidade à nossa preparação condizente, com foco, força e fé, para você ficar competitivo, para você ficar extremamente bem preparado para as provas que vêm por aí. E hoje a gente vai tratar de uma temática muito especial. Falaremos sobre a divisão do estado de Mato Grosso. Na verdade, a gente vai abordar todo o processo histórico que levou à divisão do estado de Mato Grosso, lá no ano de 1977, divisão esta que fora efetivada 2 anos depois, em 1º de janeiro de 1979. Mas é nosso objetivo fazer uma abordagem muito mais abrangente, falando sobre todas as origens históricas das ideias relacionadas ao divisionismo do estado de Mato Grosso. Vamos lá então, moçada? Mas antes eu deixo aquela mensagem toda especial para você que está estudando com muita disciplina, com muita determinação, para aumentar o seu conhecimento acerca da história regional de Mato Grosso. Veja bem, treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. O seu esforço será recompensado. Se você tiver disciplina, tiver organização, buscar grandes realizações, não importa se demorar pouco ou demorar muito, você vai conseguir realizar. Tenha disciplina. Dê um chute na procrastinação, não pare de estudar, continue buscando o seu ideal de realizações. Estude o máximo, procure aumentar a sua abrangência de conhecimentos. Você não vai ouvir ninguém dizer que se arrependeu de estudar. Com certeza que a sua vitória vai chegar, mas para isso você precisa dar a sua parcela de colaboração, que é se dedicar com afinco, se dedicar profundamente, buscar aquilo que você sonha tanto, aquilo que você almeja, a sua meta será alcançada com muito sacrifício. Os campeões têm cicatrizes, porque os campeões estão sempre se provando, estão sempre superando seus próprios limites. Então acredite em você, meu parceiro, acredite no seu potencial que você vai ter grandes realizações. Muito bem, isto posto, meus amigos, vamos começar a falar sobre o processo de divisão do estado de Mato Grosso. Vamos começar abordando os fatores do divisionismo, as origens dessas ideias relacionadas à divisão do estado de Mato Grosso. Vou elencar para os senhores alguns dos principais fatores que motivaram os ideais de divisão do estado de Mato Grosso. Começando pelo fato do poder político estar concentrado na cidade de Cuiabá. Afinal de contas, Cuiabá, capital de Mato Grosso, reunia toda a estrutura burocrática, a estrutura administrativa do estado se concentrava em Cuiabá. Portanto, o que vai acontecer? Os principais cargos públicos estavam na cidade de Cuiabá. Isso causava um certo desconforto, um certo ciúme por parte das elites sul-mato-grossenses. A receita pública maior do estado de Mato Grosso estava na região sul. A região sul que havia passado por um processo de crescimento, de desenvolvimento econômico pós-guerra do Paraguai. Nós temos o incremento de várias atividades econômicas, o comércio que ganha bastante destaque com a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, o porto de Corumbá, muito movimentado, dinâmico, o surgimento das casas comerciais, principalmente lá em Corumbá, que passa a ser a cidade mais importante do ponto de vista econômico, e depois Campo Grande.
A partir do momento em que chegam os trilhos da ferrovia noroeste do Brasil, Campo Grande passa a ser a principal cidade do ponto de vista econômico. Portanto, a receita, os cofres públicos conseguiam maior receita na porção sul de Mato Grosso por causa dessa maior abrangência econômica, desse dinamismo da economia sul-mato-grossense com uma série de atividades. O comércio, as atividades relacionadas também à criação de gado, nós temos atividades também relacionadas com o extrativismo vegetal, a erva mate. Vamos lembrar que a Companhia Mate Laranjeira, que detinha o monopólio sobre a extração de erva mate, era uma das principais empresas do estado de Mato Grosso. Seus rendimentos chegavam a ser 6 vezes superiores às receitas públicas do estado de Mato Grosso. Veja só a imponência, a importância econômica que possuía a Companhia Mate Laranjeira. Tudo isso acaba influenciando. Nós podemos dizer claramente que a própria Companhia Mate Laranjeira chegou a fomentar, a incentivar essas ideias de divisionismo ao longo das primeiras décadas do século XX, que é justamente o período histórico de maior predomínio econômico da citada companhia. Como dissemos, a burocracia estadual se concentrava no norte de Mato Grosso, até porque, pessoal, o norte, no caso Cuiabá, sediava a capital do estado de Mato Grosso. Então era muito normal que, logicamente, a burocracia estadual estivesse concentrada na capital. A máquina pública, a administração pública estava em Cuiabá. Temos também uma série de diferenças históricas e culturais que vão incentivar esse processo divisionista. Vamos falar sobre as diferenças históricas? O processo de formação, o processo de colonização mesmo, foi diferente. Enquanto na porção norte, Cuiabá, nós tivemos a mineração como o grande motor do processo de colonização. Na porção sul, por sua vez, nós tivemos as fortificações militares, a exemplo do Forte de Coimbra, junto às margens do Rio Paraguai, e posteriormente também a atividade pecuária na região do Pantanal. Então você já tem aqui diferenças no processo de colonização, processo histórico diferente. Temos também a questão de diferenças quanto às matizes culturais. Enquanto na porção norte nós vamos ter uma grande influência das culturas indígena, africana e também europeia, dos portugueses que fizeram a colonização do território, e uma proximidade com a Bolívia e uma relação política ainda com a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que foi capital do Brasil até 1960, como os senhores bem sabem. Já a porção norte vai ter uma maior influência de São Paulo. A porção sul terá uma maior influência de São Paulo. Perfeito? A região sul do antigo estado Uno de Mato Grosso teve uma maior influência em relação a São Paulo por causa da proximidade, por causa da fronteira, do limite com o território da província e depois estado de São Paulo. Então há uma ligação histórica, há até mesmo uma ligação política com São Paulo. E do ponto de vista exterior, a influência é da cultura paraguaia. Nós temos, por exemplo, vários ritmos musicais, por exemplo, a polca paraguaia, o chamamé, que vai ter uma influência nessa região de fronteira com o Mato Grosso. O próprio hábito de se tomar o famoso tereré é uma influência paraguaia. Você tem aí, acabei de falar agora há pouco, da Companhia Mate Laranjeira, que detinha a exclusividade sobre a extração de erva mate. E quem que era a mão de obra da Companhia Mate Laranjeira? Eram trabalhadores paraguaios, que eram chamados de mineiros. Então você tem aí uma influência paraguaia. Percebeu? No processo de colonização, no próprio processo de formação cultural, nós temos algumas diferenças. E essas diferenças serão relevantes para alimentar a ideia do divisionismo ao longo do século XX.
E é claro que a gente tem que mencionar também que nós temos uma série de influências históricas e influências econômicas e políticas também. Claro, a gente já falou sobre as diferenças históricas e culturais. Você já prestou atenção, a gente falou sobre esse processo. Mas é preciso mencionar também que por trás das ideias de divisionismo do estado de Mato Grosso, tínhamos grandes interesses econômicos, interesses políticos. Eu agora há pouco falei da Companhia Mate Laranjeira, que arrendava terras devolutas do estado de Mato Grosso. Os ervais nativos estavam localizados em terras públicas, terras pertencentes ao estado. E essas terras eram arrendadas para a extração da preciosa erva mate. Claro que a Companhia Mate Laranjeira tinha interesse no surgimento de uma nova unidade para o Brasil, de um novo estado. Isso seria fundamental para conseguir lucros maiores ainda. Portanto, essa empresa vai fomentar, vai incentivar a luta pelo divisionismo. E é claro que as lideranças políticas da porção sul também viam com bons olhos, evidentemente, o surgimento de um novo estado. Afinal de contas, era um novo cargo de governador, mais 3 cargos de senadores, deputados federais, deputados estaduais. Portanto, havia grande interesse do ponto de vista político também em consolidar esse antigo sonho acalentado pelas elites sul-mato-grossenses de promover a divisão do Estado. Então essa luta pela emancipação política da porção sul é um processo histórico bastante abrangente e, de certa maneira, longo, porque praticamente se desenrolou pelo século XX. Pessoal, para você ter uma ideia, o processo divisionista durou 85 anos. Portanto, foi um longo processo até se alcançar a tão sonhada divisão do estado de Mato Grosso, que, como dissemos, foi no dia 11 de outubro de 1977, através da Lei Complementar número 31, que foi assinada pelo então presidente da República, o general Ernesto Geisel. Calma lá, pega leve por aí, segura a onda, muita calma nessa hora que a gente vai explicar todo esse processo. Afinal de contas, muita água rolou por debaixo da ponte, pessoal, muita água aí passou debaixo da ponte nesse processo que, como vamos ver, tem início lá no finalzinho do século XIX e vai percorrer o século XX até a sua concretização lá, já no crepúsculo da ditadura militar brasileira. Vamos lá? Vamos lá conferir então, pessoal. Vamos falar agora sobre as origens históricas do processo divisionista em Mato Grosso. Olha só, galera, término da Guerra do Paraguai, a famosa Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. A Tríplice Aliança era composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, os 3 países que estavam unidos e combateram o Paraguai naquele contexto de meados, Meados para o final do século XIX, aqui na América do Sul. A Guerra do Paraguai, que é o maior conflito bélico da história da América do Sul. E é o segundo maior conflito armado da história das Américas, pessoal, ficando atrás somente da Guerra Civil Americana, a famosa Guerra de Secessão. Beleza, a Guerra do Paraguai, que teve Mato Grosso como um de seus principais palcos. Mato Grosso foi palco da guerra, foi um dos principais cenários da Guerra da Tríplice Aliança, a nossa Guerra do Paraguai, um dos episódios mais marcantes da formação histórica brasileira ao longo do século XIX. O território de Mato Grosso foi invadido e ocupado pelas tropas paraguaias no contexto que vai do final de 1864 até 13 de junho de 1867, quando aconteceu a expulsão das tropas paraguaias, a retomada de Corumbá. Portanto, Mato Grosso, olha só, participou de maneira proativa, foi protagonista na Guerra do Paraguai. A sua população teve que se armar para defender seu território.
surgindo lá naquela época os famosos voluntários da pátria. Então Mato Grosso foi, indubitavelmente, teatro de operações da Guerra do Paraguai, galera. Mas é preciso mencionar também que a Guerra do Paraguai, que podemos dizer foi um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, contribuiu também para uma mudança considerável na fisionomia social, econômica e política da então província mato-grossense. Afinal, com a vitória da Tríplice Aliança contra o Paraguai, tivemos a reabertura da navegação através da Bacia Platina. E tal medida foi fundamental para garantir uma maior abrangência, um maior dinamismo da economia mato-grossense, fazendo com que a então província de Mato Grosso se integrasse ao circuito econômico internacional dentro daquele contexto histórico da chamada Segunda Revolução Industrial. Mato Grosso passa a ser um potencial fornecedor de matérias-primas, erva mate, látex, poaia, produtos derivados da pecuária bovina e, ao mesmo tempo, Mato Grosso passa a receber os produtos importados, os produtos industrializados vindos diretamente da Europa e importados pelas casas comerciais que se instalaram nas principais cidades mato-grossenses, Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Então, nesse contexto, moçada, há uma nova fisionomia, há um novo panorama econômico, social também com as migrações. Perceba que o término da Guerra do Paraguai, a reabertura da navegação pela Bacia Platina, promove mudanças importantíssimas para Mato Grosso, maior dinamismo para a sua economia, a sua sociedade passa a ficar um pouco mais complexa, um pouco mais heterogênea, até migrações tivemos para Mato Grosso, pessoal. Então, os primeiros sintomas separatistas vão acontecer no início do processo republicano, no início do período republicano, durante a chamada República da Espada, que é a fase de consolidação do regime republicano no Brasil. Durante o período ali que marca a renúncia do primeiro presidente da República no Brasil, que foi o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, e o seu sucessor, que era o seu vice, Floriano Peixoto, naquele contexto turbulento, com a ocorrência de uma série de revoltas pelo Brasil. Aconteceu, por exemplo, a segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e aqui em Mato Grosso aconteceu a chamada República Transatlântica, o Estado Livre de Mato Grosso. O então governador de Mato Grosso, José Murtinho, foi deposto. Era José Murtinho, governador, e o seu vice era Generoso Ponce. Aconteceu um levante lá em Corumbá que destituiu governador e vice e tentaram implantar na região o Estado Livre de Mato Grosso, também chamado de República Transatlântica. Mas um primeiro movimento separatista de fato ocorrido no Brasil, nós podemos... Brasil não, em Mato Grosso. Atenção, professor! Se liga, meu garoto, presta atenção no serviço, Supered. Pessoal, primeiro movimento separatista em Mato Grosso foi aqui, olha só, finalzinho do século XIX. 1900, pessoal, já na transição para o século XX, quando ocorre aí na cidade de Nioaque o primeiro movimento que realmente tinha um plano, um projeto para a divisão do estado de Mato Grosso. É por essa razão que os historiadores mato-grossenses costumam eleger Nioaque como o berço da divisão do estado de Mato Grosso, onde surgiu a ideia pela divisão do estado mato-grossense, sob a liderança do coronel Jango Mascarenhas. Era o líder político Jango Mascarenhas, um dos principais representantes do coronelismo em Mato Grosso. Você sabe muito bem, aprendeu aqui no Mestres da História,
que durante a chamada Primeira República no Brasil, predominou o chamado fenômeno do coronelismo, galera, aquela influência feita pelos proprietários de terra, os latifundiários, que através de práticas clientelistas, através da coerção também, do voto de cabresto, do voto de bico de pena, controlava as populações, os seus agregados, aqueles que dependiam de suas benesses, aqueles que dependiam de seus favores. Então, por essa razão, moçada, meus caros, olha só, nós tivemos várias lideranças coronelistas em Mato Grosso e uma série de movimentos aqui em Mato Grosso também. Nós tivemos aí a revolta de 1892, aconteceu também a revolta, o massacre da Baía de Garcês, do Garcês em 1902, aconteceu também a revolta de 1906, que culminou com o assassinato do então governador de Mato Grosso, o Antônio Paz de Barros, o vulgo Totó Paz. Tivemos o conflito Morbeck contra Carvalhinho, a Caetanada também, enfim, uma série de movimentos. Além do coronelismo, também o banditismo foi uma característica predominante em Mato Grosso nas primeiras décadas do século passado, galera. Muito roubo a fazendas de criação de gado. Banditismo e coronelismo. Por isso que surgiu, inclusive, até um aforismo naquela época, não é? Dizendo que a justiça de Mato Grosso era feita no artigo 44, ou seja, justiça de Mato Grosso, calibre 44. Você vê que é um processo bastante violento, perfeito, que vai envolver uma parcela significativa da população, criando até esse aforismo, que na verdade é um exagero, mas que retratava de certa maneira a realidade política e social em Mato Grosso. Então aqui, Neuaque, o berço da divisão do estado de Mato Grosso, liderança de coronéis importantes da porção sul, como Jango Mascarenhas e também o Bento Xavier, pessoal. Bento Xavier, lá em 1911, em Bela Vista, outra cidade da porção sul de Mato Grosso, movimentos em prol do separatismo de Mato Grosso. Esses movimentos, acontecidos aí na transição do século XIX para o século XX, via de regra, todos eles foram derrotados. Esses movimentos acabaram sufocados, não foram bem sucedidos. Mas a ideia, a luta, a bandeira do divisionismo continuou a ser desfraudada. Muito bem? Olha só aqui o que eu trago para você. Olha o que o tio Edio traz para você aqui, galera. Moçada, essa aqui é uma ilustração feita pelo Storni. O Storni foi um caricaturista muito famoso no Brasil das primeiras décadas do século XX. Aquela caricatura do voto de cabresto que você, tenho certeza, já viu em algum livro ou já viu em algum site. Pois é do Storni também. Aqui está mostrando Mato Grosso, Revolução de Mato Grosso, mostrando os conflitos políticos que eram uma característica bem marcante aqui em Mato Grosso, opondo as oligarquias do Sul e do Norte. Oligarquia do Norte composta pelos usineiros, oligarquia do Sul composta pelos grandes comerciantes, proprietários da Companhia Mate Laranjeira e também por pecuaristas da região do Pantanal. E um problema muito sério que afligia Mato Grosso, a questão do roubo de gado. Então, olha só, Revolução de Mato Grosso. Aliás, vários episódios da história de Mato Grosso durante o contexto da Primeira República ganhavam o nome de revolução, mas na verdade eram movimentos armados, eram verdadeiros golpes, eram as oligarquias se digladiando pelo controle político em terras mato-grossenses. Muito bem, agora avançamos para a Era Vargas.
Era Vargas, o período que vai de 1930 até 1945. Durante a Era Vargas aconteceu um importante movimento, um importante capítulo na história do divisionismo em Mato Grosso, com o surgimento do estado de Maracaju. O estado de Maracaju, com capital em Campo Grande, pessoal. O contexto histórico é o da Revolução Constitucionalista de São Paulo, deflagrada em 9 de julho de 1932, movimento que opôs a velha elite paulista que havia sido desalojada do poder por Getúlio Vargas, que chegou à presidência da República através de um golpe, o famoso golpe da Revolução de 1930, não é? Os gaúchos amarrando seus cavalos no obelisco lá no Rio de Janeiro. Pois é, a elite paulista, os cafeicultores paulistas, desejam voltar ao poder, desejam recuperar o antigo prestígio político, então vão organizar esse movimento que ganhou o nome de Revolução Constitucionalista de São Paulo, que teve origem a partir do movimento MMDC, que era justamente a sigla formada pelas iniciais dos nomes dos estudantes de direito em São Paulo, que foram mortos nos conflitos com a polícia, numa manifestação contra o governo Vargas, contra o interventor federal nomeado por Vargas para administrar o estado de São Paulo. Então, MMDC é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. É isso aí. Deu origem ao movimento conhecido como Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 32, que contou com a adesão das forças federais sulistas. Veja bem, o estado de São Paulo esperava contar com o apoio de vários estados do Brasil, Minas Gerais, até mesmo o Rio Grande do Sul. Porém, a única porção do território brasileiro a acompanhar São Paulo nessa verdadeira deslocada aventura foi a porção sul de Mato Grosso. Por que razão? Por conta das ligações históricas e políticas envolvendo as elites sul-mato-grossenses com as elites paulistas e também na expectativa, na esperança de que, se esse movimento fosse vitorioso, ocorresse a tão sonhada divisão do estado de Mato Grosso. Então, Revolução Constitucionalista de 32, você tem a oposição entre o governo paulista, entre o Partido Republicano Paulista, o PRP, o PD também de São Paulo, setores das camadas médias contra o governo Vargas. Então, é uma verdadeira guerra civil que durou cerca de 70 dias e terminou com a vitória das forças federais, as forças leais ao governo Vargas. Forças essas que eram comandadas pelo general Góes Monteiro, pessoal. A propósito, falar em general, falar em comando militar, o comando das forças sulistas era feito por Bertoldo Klinger. Olha ele aqui, ó. Bertoldo Klinger era o comandante das forças sulistas que fizeram adesão a São Paulo na luta contra o governo Vargas e foram derrotadas. Durante o período em que transcorreu a Revolução Constitucionalista de 32, aconteceu uma divisão do estado. Surgiu o estado de Maracaju, com capital em Campo Grande e tendo como governador a figura de Vespasiano Barbosa Martins, que a propósito, ao final desse movimento, acabou exilando-se na República do Paraguai. Maravilha! Ainda durante a Era Vargas, olha, já apareceu o gordinho aqui, olha o Getúlio aí, seu GG, olha o velhinho ali. Pessoal, ainda durante a Era Vargas, a longa Era Vargas, os 15 anos da Era Vargas, Mato Grosso reaparece no cenário nacional durante o Estado Novo. Estado Novo, período ditatorial Vargas, de 37 até 1945, período que vigorou a chamada Constituição Polaca de 1937, uma Constituição inspirada na Carta Polonesa, que era uma Constituição fascista.
uma constituição fascista que promovia a hipertrofia do poder executivo, a extinção dos partidos políticos, censura aos meios de comunicação. Olha, é um período em que não há o respeito às liberdades individuais e democráticas no Brasil. É um período ditatorial sob o comando de Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas é o período aí da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que fazia ali a criação do culto à personalidade de Vargas e ao mesmo tempo também fazia censura aos meios de comunicação. O que nos interessa aqui, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, o que nos interessa aqui é o projeto criado por Vargas durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, que previa a colonização das terras mato-grossenses, visando a criação de novas frentes agrícolas, novos projetos de colonização agrícola em terras mato-grossenses. Aliás, é o primeiro projeto federal de colonização de Mato Grosso. Durante a Era Vargas, esse projeto ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Anota aí no seu caderno para não esquecer, meu querido. Marcha para o Oeste de 1943. Um dos principais desdobramentos da Marcha para o Oeste em Mato Grosso foi a criação de 2 territórios federais em áreas fronteiriças com países sul-americanos, aqui em terras mato-grossenses. Um território federal criado na porção noroeste de Mato Grosso, chamado de Guaporé, tendo como capital a cidade de Porto Velho, e um outro território na porção meridional, chamado de Ponta Porã, território de Ponta Porã. Agora a gente viu o território de Maracaju, não é isso? Isso. Vimos o estado de Maracaju que surgiu no contexto da Revolução Constitucionalista de 32. Agora a gente vê o território de Ponta Porã, que surgiu no contexto do Estado Novo, no contexto da Marcha para o Oeste, que é justamente um dos principais desdobramentos desse projeto federal de colonização em terras mato-grossenses, o surgimento do território de Ponta Porã. Então você tem aí Maracaju, Ponta Porã, quero voltar ao meu Tupã, rever os campos que eu conheci. Ó Siriema, eu quero ir, ó Siriema de Mato Grosso, seu canto triste me faz lembrar. Ô Mato Grosso querido, eu amo essa terra, moçada. Então olha só, território do Guaporé, capital em Porto Velho, território de Ponta Porã, capital Porto Murtinho, beleza? Outro desdobramento importante da chamada Marcha para o Oeste, contexto da Segunda Guerra Mundial, hein, moçada? Contexto internacional era marcado pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que foi travada entre 1939 e 1945. Nesse contexto, 1943, temos a criação da Marcha para o Oeste. Olha outro desdobramento importante. Criação da colônia agrícola de Dourados, na porção sul de Mato Grosso. Criação também da Escola Agrícola de São Vicente, com o objetivo de qualificar a mão de obra para esses empreendimentos agrícolas. Porém, senhoras e senhores, ao final do Estado Novo, com a queda do ditador Vargas, que aconteceu em 1945, com o retorno das tropas brasileiras que combateram na Segunda Guerra Mundial, Vargas deixa a presidência, forçado por pressões militares. Então, o que vai acontecer nesse contexto? O território de Ponta Porã foi extinto. Perfeito? Extinto em 1946. Voltou a ser estado de Mato Grosso. E o território de Guaporé, professor Edenilson? Esse aí não. O território do Guaporé continuou existindo.
continuou existindo e posteriormente, já na década de 50, mudou a sua denominação. Passou a se chamar Território de Rondônia. E em 1982, numa lei assinada pelo então presidente João Batista Figueiredo, passou a ser então o estado de Rondônia. Portanto, a primeira porção do território a se separar de Mato Grosso, nesse contexto, foi o território do Guaporé, né, atual estado de Rondônia. Remember and don't forget. Lembra disso aí, tá beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Então, com o processo de redemocratização do Brasil, a partir de 1946, no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, quando foi promulgada uma nova Constituição para o Brasil, Constituição esta democrática, liberal, nós temos o ressurgimento das ideias divisionistas no estado de Mato Grosso, com a Liga Sul-Mato-Grossense novamente defendendo a causa da divisão do estado. Por exemplo, durante os trabalhos para a elaboração da Constituinte de 1946, nós temos aí a luta pelo separatismo voltando à tona. Inclusive, os deputados da porção sul de Mato Grosso queriam colocar no texto constitucional a divisão do estado, que não foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte Brasileira reunida naquela época. E aí, no contexto que vai da década de 50, temos o surgimento do MDM, que é o movimento divisionista de Mato Grosso, que tinha como lema dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. Ou seja, as elites políticas da porção sul de Mato Grosso e boa parte da população, boa parte da sociedade estabelecida na porção sul do território era favorável à causa da divisão, porque via uma oportunidade de crescimento para as duas porções do território. Por isso o lema dividir para multiplicar. Aproveitando o ensejo, vamos dizer que as elites políticas e a maioria da população estabelecida no norte do território, Cuiabá, era contrária à ideia da divisão, até porque sabia que a maior parte da receita pública estava concentrada na porção sul do território. Claro que as elites políticas do norte de Mato Grosso, de Cuiabá, não viam com bons olhos a ideia da divisão. Ao longo da década de 50, começo da década de 60, ali governos de JK, Jânio Quadros e João Goulart, nós temos a divulgação na mídia de ideias favoráveis à divisão do estado de Mato Grosso. A propósito, meus amiguinhos, quando a eleição de Jânio da Silva Quadros, Jânio Quadros, o homem da vassoura, Jânio Quadros, um político que teve uma ascensão meteórica à presidência da República no Brasil e que era nascido na porção sul de Mato Grosso, era oriundo ali de Campo Grande. Então aí os sul-mato-grossenses pensaram, olha, chegou a nossa hora, porque afinal de contas temos um governador nascido nessa porção de Mato Grosso. Então é mais do que justo que tenhamos agora a divisão do estado. Mas você sabe que Jânio Quadros ficou apenas 7 meses. Prematuro esse garoto, não é? 7 meses no poder, acabou renunciando em 25 de agosto de 1961, criando um desgaste político institucional muito grande em relação à posse de seu vice, João Goulart, que estava lá na China, numa visita oficial, né? Criou-se todo um problema para a posse de João Goulart. Moçada, em 1963, durante o governo Jango, temos aqui o 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso. Olha só, lá no 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso, novamente há a proposta de divisão do estado de Mato Grosso. Novamente, os representantes das cidades da porção sul do território
vão apresentar essa proposta que seria a divisão do estado de Mato Grosso como uma forma de crescimento para as duas porções que surgiriam nesse processo. Só que com o advento do golpe civil-militar de 1964, esse movimento divisionista vai ser sufocado. Durante boa parte do período militar, essas ideias vão ser silenciadas, essas vozes serão silenciadas. Divisionismo silenciado no período militar, sobretudo na fase mais repressiva, os chamados anos de chumbo. Os anos de chumbo que foram o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, o contexto que você se lembra, 1969 e 1974, aquele período do fanismo, período do milagre brasileiro, período de grande repressão contra as oposições ao regime militar. Essa ideia de divisionismo vem justamente na fase da transição. Você sabe que os dois últimos presidentes da República do período militar fizeram o processo de abertura lento, gradual e seguro. Governo dos presidentes Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Vou fazer a transição conduzida pelos militares. Ali aquele projeto de abertura do general Golbery Couto e Silva, ministro da Casa Civil. Legal? O famoso eminência parda. Ah, beleza. Moçada, então aí nesse contexto de transição, processo de abertura, que nós vamos ter a defesa da divisão como algo plausível. O governo militar, olha só, Geisel e o próprio ministro da Casa Civil, o Golbery Couto e Silva, já acenavam para a divisão do estado de Mato Grosso. Por que razão? Porque Mato Grosso estava num processo de crescimento econômico e social também, advindo basicamente da colonização que acontecia na porção norte do território. Colonização essa que foi incentivada pelo governo federal na década de 70, a partir do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, o governo Médici, período dos anos de chumbo no Brasil, colonização, criação de novas fronteiras agrícolas, ocupação da Amazônia, ocupação dos, aspas bem grandes, espaços vazios da Amazônia brasileira, com o surgimento de vários núcleos de colonização, com a atuação de colonizadoras privadas, com a atuação também de colonizadoras oficiais, com investimentos feitos pelo INCRA, com a atração de mão de obra, principalmente proveniente das regiões sul e nordeste do Brasil, e pelo surgimento de várias cidades na porção norte do território de Mato Grosso, a região ali das rodovias BR-163 e BR-364 em território mato-grossense. Portanto, senhores, dentro desse contexto de maior diversificação da economia mato-grossense, de um certo crescimento econômico, de um certo crescimento populacional, aliás, um significativo crescimento populacional, viu? Então aí nesse contexto as lideranças militares já vão acenar claramente para a divisão do estado de Mato Grosso. Uma decisão pessoal do presidente da República, Ernesto Geisel, e de seu ministro Golbery Couto e Silva. Visando então o quê? A integração e o maior desenvolvimento econômico. Perfeito? Então essa é a ideia que vai ser difundida, que vai ganhar força por conta do apoio do governo militar. O governo do presidente Geisel tinha a convicção de que deveria promover a divisão do estado de Mato Grosso, até porque o estado tinha dimensões territoriais imensas e era de extrema dificuldade de uma administração exitosa de tão vasto território, não é? Então o que vai acontecer? O governo vai
irremediavelmente acenar para a divisão do estado de Mato Grosso. Até mesmo a escolha do José Garcia Neto para ser o governador de Mato Grosso já visava preparar a população da porção norte de Mato Grosso, leia-se Cuiabá, para a divisão que viria irremediavelmente. Então, José Garcia Neto, que foi escolhido de maneira indireta para ser governador de Mato Grosso nesse contexto, era uma importante liderança, que tinha muitos votos aqui na região de Cuiabá, na famosa Baixada Cuiabana, ou Vale do Rio Cuiabá, se você assim preferir denominar. Então, o objetivo do governo de Garcia Neto seria diminuir os atritos, preparar a população local para a divisão do estado que viria. Perfeito. Não adianta, não tem chororô, não adianta. Deveria ocorrer a divisão do estado. Então, olha só, realizando aqui, ó, concretizando o antigo sonho das elites políticas sul-mato-grossenses e até mesmo de parcela significativa da população desse território que era, a bem da verdade, favorável à divisão do estado, à criação de um novo estado nessa região. A propósito, pessoal, Campo Grande, durante muito tempo, rivalizou com Cuiabá, rivalidade muito séria entre Campo Grande e Cuiabá, mas essa rivalidade não era pelo fato de Cuiabá ser a capital. Campo Grande não queria que a capital fosse transferida para lá, ao contrário de que alguns historiadores chegaram até a afirmar, o que as elites políticas sul-mato-grossenses realmente desejavam era a sua emancipação, ou seja, a criação de um novo estado na região. Essa era a grande expectativa, o grande objetivo defendido pela população do sul de Mato Grosso. A separação. Eles não queriam simplesmente a mudança da sede administrativa de Mato Grosso de Cuiabá para Campo Grande. Eles queriam autonomia política. Perfeito? Então, não adiantava chorar, pessoal. Aceita que dói menos, não é? Seria o quê? A divisão do estado de Mato Grosso, que aconteceu durante o crepúsculo da ditadura militar, já no fim, na reta final da ditadura militar, no processo de abertura lenta, gradual e segura, governo do presidente Geisel. Vamos conferir? Aí está, meus queridos, a vitória, a vitória do divisionismo, através da Lei Complementar número 31. Anota aí no seu caderno. Toma nota aí nos seus alfarrábios. Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977, assinada, é uma lei sancionada pelo presidente Ernesto Geisel, que dividiu o território de Mato Grosso, olha só, dividiu o território de Mato Grosso, dando origem a um novo estado, o estado de Mato Grosso do Sul. Então tá aqui o presidente Ernesto Geisel. Assinou a lei, assinou o decreto, a lei complementar número 31, lá em outubro daquele ano, criando o estado de Mato Grosso do Sul, dentro da geopolítica militar que previa a soberania nacional. O próprio presidente Geisel chamou lá o Garcia Neto, não é? Rolou um papo reto ali com o Garcia Neto, até rimou, olha que coisa interessante. Rolou ali um papo reto com o Garcia Neto, e quando falou Garcia Neto, não adianta, é melhor divisão do estado, porque Mato Grosso está crescendo muito, daqui a pouco vai até rivalizar com os grandes estados brasileiros, portanto a divisão é algo importantíssimo e que precisa ser realizado agora. Right now, baby. Então, o que vai acontecer, pessoal? Garcia Neto, que vai, inclusive, se posicionar de maneira contrária à divisão do estado, se bem que há dúvidas em relação a esse processo, não é? Por exemplo, o ex-governador de Mato Grosso, Frederico Campos, afirma que o Garcia Neto, antes de assumir
o comando do estado de Mato Grosso já tinha pleno conhecimento de que ocorreria a divisão. Ele estava ciente do fato e concordava com o fato e que deveria manter sigilo absoluto, porque era desejo do governo militar que isso fosse mantido em segredo, segredo de Estado, mas que já estava definido, já estava nos planos, não é? Na cartilha de governo, na agenda do governo militar, promover a divisão do estado de Mato Grosso. Mas só que esse fato acabou custando muito do ponto de vista político para José Garcia Neto. Para você ter uma ideia, ele se descompatibilizou do cargo de governador em 79 para concorrer a uma vaga no Senado Federal e foi derrotado. Foi derrotado porque a população não perdoou. A população do norte, aqui do atual Mato Grosso, não elegeu Garcia Neto porque o responsabilizou pela divisão do estado. Afinal de contas, boa parte da população acreditava que Mato Grosso iria enfrentar uma crise sem precedentes, uma crise econômica e política muito grande. A própria autoestima do estado de Mato Grosso ficou sensivelmente abalada nesse contexto. Eu me lembro que naquela época era comum as emissoras de rádio aqui na capital mato-grossense, Rádio A Voz do Oeste, quem é a pioneira sempre é a primeira. Rádio Cultura, Cultura e Rádio Difusora, dose dupla, dose dupla. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Essas três emissoras, todos os dias, via de regra, tocavam a música composta por Goiá, composta pelo famoso compositor goiano, o Goiá, chamada Cuiabá. Composição essa que fora encomendada pelo então prefeito de Cuiabá, Frederico Campos, no ano de 1969, me lembro como se fosse ontem, quando dos 250 anos de Cuiabá, pessoal. A música que falava assim, ó. Embelezando o centro-oeste brasileiro, há um rincão hospitaleiro que no mundo igual não há. Cidade verde onde o mal se desvanece e aquele que a conhece não esquece mais de lá. Terá na hora, todo dia, a todo instante, a poesia fascinante da formosa Cuiabá. Linda capital mato-grossense, salve a tua gente tão gentil. Hoje fazes parte da história, pois te deu essa vitória, sua raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, cuiabanos destemidos, que orgulham o Brasil. Quase 3 séculos registra o calendário, salve seu aniversário, capital das catedrais. Estás em festa celebrando os pioneiros, na aurora os canoeiros entoando madrigais. E a brisa mansa ao cair do sol poente, balançando docemente as palmeiras imperiais. Linda capital mato-grossense, salve a tua gente tão gentil. Hoje fazes parte da história, pois te deu essa vitória, sua raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, cuiabanos destemidos, que orgulham o Brasil. Olha que beleza, hein, pessoal? Música muito bonita. E falava sobre a história, sobre a beleza da cidade de Cuiabá. Então tudo isso era para levantar o ânimo da população que ficou meio que deprê, meio que baixo astral por conta da divisão do estado de Mato Grosso e o surgimento do estado de Mato Grosso. A população pensava, fomos pro buque. Agora ficou complicado porque a receita maior está lá, a gente ficou com as dívidas do estado e tudo mais, não vamos conseguir autossuficiência. Mas o que vai acontecer? Vamos lembrar que nesse contexto histórico tínhamos a colonização da porção norte
Essa foi justamente a válvula de escape do ponto de vista econômico que vai garantir o crescimento do estado de Mato Grosso. Bacana? Olha só o que o tio Ed traz para vocês também, para ilustrar muito bem a nossa aula, para ficar tudo de bom para você. Olha só, gente, Ziraldo também fez algumas caricaturas, algumas charges políticas que foram publicadas no jornal Pasquim. Lembra do jornal Pasquim? Que era um dos principais órgãos de imprensa que fazia uma crítica, um sarcasmo com o governo militar, que tinha grandes cartunistas como Ziraldo, Milor Fernandes, por exemplo, e outros tantos, não é? Olha só, eu, por exemplo, vou chamar sempre o estado de Mato Grosso do Sul de Mato Grosso do Sul. Meu filhinho, vamos dividir Mato Grosso em 2 estados, um em cima e outro embaixo. Que nomes você daria neles? Né? Que nome você poria neles? Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, papai. É um gênio! Ele sabe que criatividade não é inventar o excesso, mas descobrir o óbvio. Pessoal, havia uma certa polêmica acerca do nome que o novo estado poderia ter. Estado de Maracaju? Talvez. Estado de Ponta Porã? Talvez. Estado de Campo Grande? Talvez. Mas resolveu-se então adotar o óbvio, Mato Grosso do Sul, o nome do outro território. Olha só, algumas charges feitas pelo Ziraldo. Nasci no estado de Campo Grande, antiga parte sul do velho estado de Mato Grosso. Aí o outro responde, tão fácil dizer que nasceu no Mato Grosso do Sul. E o garotinho dizendo aqui, ó, aceito a divisão, mas será que não dá para continuar como meu pai, meu avô, o bisavô do meu bisavô, sendo mato-grossense? Beleza. E agora, moçada, a efetivação da divisão do estado de Mato Grosso, você viu agora há pouco, a gente falou, a divisão do estado aconteceu através da aprovação da Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977. Porém, tal lei só entrou em vigência em 1º de janeiro de 1979. Essa é a origem efetiva do estado de Mato Grosso. Teve até celebração, teve até festa por lá, pessoal. 1º de janeiro de 1979, efetivação da divisão do estado de Mato Grosso. No ato da divisão, pera lá, vamos lá. No ato da divisão, Mato Grosso, 38 estados. E o Mato Grosso do Sul ficou com 5. Vamos lá, peraí, deixa eu voltar aqui que eu me confundi. Mato Grosso, 38 municípios. Opa, tá difícil, hein? Mato Grosso, 38 municípios. Agora sim, tio Ed. Mato Grosso do Sul, 55 municípios. Isso aí lá em 1979, no ato da efetivação da divisão do estado. Atualmente, o que a gente tem o contexto? Mato Grosso com 141 municípios. Olha como cresceu o número de municípios em Mato Grosso, fruto principalmente do processo de colonização da porção norte, que gerou uma série de desdobramentos, né? Uma série de desmembramentos também, originando várias cidades na região. E o Mato Grosso do Sul atualmente tem 79 municípios. 79 municípios no Mato Grosso do Sul, 141 municípios no Mato Grosso. O primeiro governador de Mato Grosso, após a divisão, foi Frederico Campos. Você lembra que a gente falou que o governador de Mato Grosso, no ato da divisão, era José Garcia Neto. José Garcia Neto, que se descompatibilizou do cargo para concorrer ao Senado. Então, no lugar dele ficou o vice, Cássio Leite de Barros. Mas o primeiro governador que vai iniciar o mandato, já com o estado dividido, é Frederico Carlos Soares de Campos. Esta ilustre figura que eu desenhei com todo carinho para você, porque você sabe, né? Aqui é aula de qualidade no Mestres da História para você ficar competitivo, para você aprender história de verdade. É com o tio Ed. Tio Ed tá na área, se derrubar é pênalti.
Frederico Campos, primeiro governador pós-divisão de Mato Grosso. O primeiro governador eleito pelo voto direto em Mato Grosso no ano de 1982, nas eleições realizadas no dia 15 de novembro daquele ano, foi Júlio, homem de grande valor. Júlio para governador. Júlio José de Campos, ex-prefeito de Várzea Grande, aliás, o mais jovem prefeito de Várzea Grande de todos os tempos. Júlio Campos, eleito governador de Mato Grosso em 15 de novembro de 1982 pelo PDS, Partido Democrático Social. E ele derrotou o candidato do PMDB, que era Raimundo Pombo, o Padre Pombo, galera. Me lembro disso, me lembro perfeitamente, inclusive da cédula eleitoral, era cédula de papel, olha que coisa, hein? Tio Ed tá ficando velho, né? Vamos lá. Aí, moçada, o que a gente tem aqui? Pós-divisão, olha só, Mato Grosso, pós-divisão. Mato Grosso, no contexto que sucede à divisão do Estado, intensificou o processo de migração para Mato Grosso, principalmente migrações sulistas para Mato Grosso, gente. E esses migrantes que chegavam nos novos núcleos de colonização das terras mato-grossenses, aí, ó, que não encontravam uma infraestrutura básica necessária, rodovias, escolas, hospitais, faltava isso aí, abastecimento de água, de energia elétrica. Por isso que os governadores, no caso o Frederico Campos, que pega aí essa bucha de canhão, que foi da divisão do Estado, vai ter que, ó, ralar, né? Vai ter que arregaçar as mangas para trabalhar, para gerar uma infraestrutura necessária, que, bem da verdade, foi um processo bem dificultoso. Tanto o governo do Frederico quanto o governo de Júlio Campos. Júlio Campos, que governou o Mato Grosso de 83, 15 de março de 1983, o dia de sua posse, até 1986, quando ele também se retirou do governo, né, se descompatibilizou do cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal por Mato Grosso. Deputado federal constituinte, hein? Não é pouca coisa não. Depois foi eleito em 86 o ex-prefeito de Rondonópolis, Carlos Bezerra. Em 1990 foi a vez de Jaime Campos, o Pedra 90. Se você vier pro Mato Grosso, não deixe de me avisar que eu tenho um abraço forte, por aí vai. Essa era a musiquinha, era o jingle da campanha do Pedra 90. Jaime Campos, nas eleições daquele ano. 1994 foi eleito pelo PDT Dante Martins de Oliveira, governou de 95 até 2002. Ele foi eleito em 94, reeleito em 98, quando derrotou a dobradinha maligna Júlio Campos e Carlos Bezerra. 2002 foi eleito um representante do agronegócio, Blairo Borges Maggi. 2006, quem vai ficar no governo era o vice de Blairo Maggi, governou de 2003, foi reeleito em 2006, ficou até 2010, quando deixou o governo para Silval Barbosa, que foi reeleito em 2010, governou até 2014, foi preso em 2015 e já foi liberado agora em 2017. Maravilha então, pessoal. Perceba aqui, pós-divisão de Mato Grosso, intensificação das migrações sulistas, inexistência de infraestrutura básica, os projetos de colonização continuando nesse processo, projetos de colonização,
Perfeito? E a construção de obras de infraestrutura. Então aí a gente consolidou o processo de, olha aqui, divisão do estado de Mato Grosso. Mato Grosso, capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Olha só. A galera do norte, quando da divisão, ficou aqui meio que deprê, né? Triste. Ficou ali meio que... Pô, ficou ali com aquela cara, né? Já o pessoal do sul, olha sorriso, a felicidade de quem conquistou o seu grande sonho. A divisão do estado de Mato Grosso. Maravilha, então, galerinha, vamos fazer algumas questões aqui pra gente consolidar o que a gente aprendeu na nossa aula? Vamos que vamos, amizade! Primeira questão aqui, moçada. Pela forma como se deu o crescimento econômico e demográfico de Mato Grosso no século XX, surgiu a situação inusitada de existirem duas regiões distintas e duas capitais, dificultando as relações políticas internas e externas no mesmo estado, com pouca articulação econômica, extravasando para o cenário nacional. Então esse era o contexto. Processo de colonização, um maior dinamismo econômico do estado de Mato Grosso, acirramento das rivalidades, duas capitais, podemos dizer, entre aspas, né? Cuiabá, capital oficial, e Campo Grande, que era uma espécie de capital econômica, porque, evidentemente, que a receita maior do estado estava na porção sul. Então isso vai acirrar as rivalidades. O problema de que trata o texto foi enfrentado por grupos políticos de Mato Grosso e por agências federais em meados da década de 70 do século XX. Como consequência, o que é que aconteceu, pessoal? Consequência desse acirramento envolvendo essas, aspas, duas capitais mato-grossenses, foi como é que foi resolvida essa problemática? Foi resolvida através da assinatura da Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977, assinada pelo presidente Geisel. Onde é que está a resposta? Letra A, criação do estado de Mato Grosso do Sul por meio da LC número 31 de 11 de outubro de 1977. Maravilha! Letra A é a alternativa correta. Vamos nessa, vamos em frente, mais questão chegando por aí. Logo após a divisão, Mato Grosso teve como governador Frederico Campos. Frederico, Cuiabá tem solução, a cidade tem saudade sua administração, que enfrentou graves problemas referentes aos projetos de colonização do estado. Assinale a alternativa que apresenta um desses problemas. Então a gente falou na nossa aula que logo após a divisão, a efetivação da divisão do estado de Mato Grosso, assumiu o governo do estado o Frederico Carlos Soares de Campos, o nosso bom e velho Fred Campos. O Frederico Campos assumiu e, poxa vida, né? O cara pegou bucha de canhão, teve que carregar o fardo, que é a falta de infraestrutura nos núcleos de colonização da região norte de Mato Grosso, recebendo os milhares de migrantes, sobretudo os sulistas, que vinham para Mato Grosso na expectativa de melhores dias. Olha só, qual que é a saída encontrada aí, pessoal? Vamos conferir? Tem 4 alternativas. Alternativa A: luta armada entre grupos guerrilheiros de oposição ao regime militar e as Forças Armadas Nacionais que impedia a colonização do estado. Não, claro que não é esse contexto aqui, pessoal. Até porque, nesse momento, a luta armada, não é? Sobretudo a guerrilha rural, já havia sido sufocada no Brasil no governo do presidente Médici. Então vamos lá. B. Falta de terras disponíveis para atender a demanda dos interessados em se deslocar para o estado. Falta de terras disponíveis? Não, Mato Grosso com inúmeras terras disponíveis, não é? Acontece o processo de expropriação das terras indígenas, dos pequenos proprietários, dos poceiros grileiros também. Há conflitos de terras seríssimos, mas a terra é abundante.
muita terra. Por isso que vai atrair inúmeras empresas, inúmeras colonizadoras particulares que vão adquirir terras a preços bem irrisórios e vão comercializar essas terras, surgindo vários núcleos populacionais na região. Então, moçada, definitivamente a letra B, Necas e Pitibiriba, tá errada. Letra C, inexistência da infraestrutura necessária para atender aos migrantes que chegavam aos locais dos projetos de colonização. Aí sim, meu parceiro, aí falou comigo, aí falou a verdade. Inexistência de infraestrutura básica, estradas, escolas, hospitais, abastecimento de energia elétrica, rede de saneamento básico. Poxa, faltando tudo isso. Então, a ausência de infraestrutura básica para atender aos migrantes que chegavam aos locais dos projetos de colonização. Resposta correta, letra C. E a letra D, dificuldade de planejar a ocupação humana pelo interior do estado, respeitando as áreas indígenas. Ah, tá de brincadeira, meu parceiro? Tá de sacanagem comigo, 02? Respeitando as terras indígenas? Claro que não. Muitos conflitos, inclusive alguns conflitos violentos com os povos indígenas. Resposta aqui, letra C, tá aí para você. Resposta letra C. Tem mais, professor? Tem mais, olha só. Logo, o governo federal, não resistindo ao secular anseio divisionista da população e das lideranças políticas do Sul, através da LC número 31, de 11 de outubro de 1977, divide o território mato-grossense e criou o estado de Mato Grosso do Sul. Sul aqui é maiúsculo, viu, professor? Sul, assinale a opção que apresenta o presidente da República, que assinou a lei, o governador de Mato Grosso no momento da divisão e o primeiro governador de Mato Grosso após a divisão. Ah, facinha essa aí, pessoal. O presidente que assinou a lei complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, que dividiu o estado de Mato Grosso e criou o estado de Mato Grosso do Sul, foi o presidente Geisel, Ernesto Geisel. O governador de Mato Grosso, no momento da divisão, era José Garcia Neto. E o primeiro governador, logo após a divisão do estado, é Frederico Carlos Soares de Campos. Nosso bom e velho Fred Campos, Frederico Campos. Onde é que tá aí, professor? Tá na letra E de Edenilson. Super Ed tá na área. Se derrubar é pênalti. Olha só, pessoal, vamos em frente aqui, mais uma questão bacana para você. Ao final do século XIX, a dimensão territorial de Mato Grosso já representava um empecilho aos seus administradores. Ao entrarmos no século XX, o anseio pela divisão do estado cresceu no sul de Mato Grosso. No período Vargas, durante a Revolução Constitucionalista, o sul de Mato Grosso chegou a se separar, adotando o nome de Estado de Maracaju. Entretanto, a vitória das forças getulistas abafou os ideais de separação que voltariam intensamente no governo ditatorial. Assim, a divisão do estado de Mato Grosso foi concretizada pelo presidente. Então é uma questão muito factual, né? Uma questão ali tipo show do milhão, mas não faz mal. Pergunta qual foi o presidente da República que assinou a lei que determinou a criação do estado de Mato Grosso do Sul. É o presidente Ernesto Geisel. Tá aí para você a alternativa correta, letra E. Bacana, ainda tem mais uma aí pra gente finalizar com chave de ouro a nossa aula de hoje sobre a divisão do estado de Mato Grosso. Na verdade, sobre o processo histórico da divisão do estado de Mato Grosso. Olha só! A divisão do território do estado do Mato Grosso que resultou na criação do estado do Mato Grosso do Sul. Epa, vamos lá. Letra A. Realizou-se por uma decisão
do governo de Ernesto Geisel após o longo histórico de pressões pela separação. Desde a Revolução Constitucionalista de 32, quando a elite local havia proposto o Estado de Maracaju em moldes democráticos e em contraposição às práticas coronelísticas vigentes no norte. Não, pessoal, essa afirmação está incorreta. Por quê? Tudo bem que a divisão do Estado aconteceu realmente durante o governo Geisel. Tudo bem que foi um longo processo histórico de pressões por parte das elites políticas sul-mato-grossenses. Porém, está errado aqui quando fala que o Estado de Maracaju foi criado em moldes democráticos e em contraposição às práticas coronelísticas vigentes no norte. Primeiro, essas práticas coronelísticas já eram combatidas durante o início da chamada Era Vargas, durante o governo provisório. Tanto é que Vargas nomeou interventores federais para governarem os estados. No caso aqui de Mato Grosso foi o interventor federal Mena Gonçalves, depois Arthur Antunes, depois o Leônidas Antero de Matos, que era justamente o interventor quando da ocorrência da Revolução Constitucionalista. Bacana? Perfeito? Outro aqui, ó, moldes democráticos? Não. Quando ocorre a formação do Estado de Maracaju, vivíamos uma guerra civil, que durou cerca de 70 dias, 72 para ser mais exato. A Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32. Então, está errada essa afirmação. Letra B. Aconteceu no início da ditadura no Brasil, numa tentativa do governo militar em solidificar alianças políticas com certos grupos oligárquicos, particularmente famílias ricas que se dedicavam à pecuária e reforçariam a base política da Arena, o partido governista. Pessoal, muito errado, porque, na verdade, o processo de divisão do estado de Mato Grosso acontece em fins da ditadura militar, já no ano de 1977. Você está ligado que é governo Geisel, não é no início, né? Já tinha passado o governo de Castelo Branco, depois veio o governo de Costa e Silva, depois veio o governo de Médici. Já estava no quarto presidente do período militar, governo Geisel. Está errado também a letra C. Vamos conferir a próxima. Agora sim a letra C. A letra B é que estava errada. Resultou de um plebiscito popular realizado em 77, uma vez que a população dessa parte do estado sentia-se negligenciada pelo governo estadual, ao qual reivindicava mais investimentos e maior presença do poder público, que parecia privilegiar o norte. Pessoal, mentira! Gente, como é que ele fala aqui, ó, plebiscito popular? Para com isso, meu querido. Na verdade, é uma ação pessoal do governo militar, do presidente Ernesto Geisel e do seu ministro Golbery do Couto e Silva. Pessoal, vamos lembrar que era um período de exceção ainda no Brasil, não é? O AI-5 já tinha sido extinto, tudo bem, mas ainda vivíamos um período de exceção, uma ditadura. Não teve plebiscito porcaria nenhuma, pessoal. Foi uma ação do governo, uma lei complementar. Não tem nada disso de plebiscito popular. Para com isso, 02. Letra D. Ocorreu em pleno regime militar, por antigas pressões das elites estabelecidas na parte sul do estado, sob o argumento, dentre outros, de que a diversidade presente na grande extensão do território dificultava sua unidade, sua administração e seu desenvolvimento econômico. Aí sim, beleza, maravilha, ó, daquele jeito. Resposta correta aqui, letra D de Deus. Ainda tem a letra E, que diz que derivou de conflitos de interesses acirrados após os anos 50
entre a elite do norte do estado ligada à produção da soja e pecuária para o mercado interno e a elite do sul, que dedicava-se à exportação da erva mate e café, sendo formada por empresários paulistas. Tudo errado, pessoal. Tudo é mentiroso aqui, ó. Ah, só engodo, hein? Tá de brincadeira comigo aqui. Gente, olha só, ele fala aqui de conflitos nos anos 50, quando a gente sabe que o processo de divisão do estado de Mato Grosso durou 85 anos, remonta lá ao final do século XIX, comecinho do século XX. Aqui ele fala também de produção de soja em Mato Grosso. 1950 ainda fala a produção de soja para o mercado interno. E ainda ele fala de exportação de erva mate como destaque da economia mato-grossense na década de 50. Tudo errado, tudo fora do contexto histórico. Como já dissemos, a única alternativa correta é a letra D. Bacana, bacana, legal demais. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco até aqui, que assistiu nossa aula com dedicação, com afinco, que prestou atenção, que certamente aprendeu e que vai gabaritar no dia da prova. Eu deixo uma outra mensagem no finalzinho da nossa aula, pessoal. Nunca pare de aprender. A vida nunca para de ensinar. Tenha força, tenha perseverança. Busque a concretização de seus sonhos. Lute para conquistar suas vitórias, tudo aquilo que você deseja. O seu maior adversário é você mesmo. Mas se você acreditar nas suas propostas, nos seus ideais, nas suas metas e lutar por isso, não adianta só desejar, tem que trabalhar por isso, tem que agir. A ação é necessária, colocar em prática tudo isso que você almeja. Tenha certeza que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Um grande abraço, bons estudos, cuide-se bem e até a próxima. Valeu, pessoal!